Olá, meus queridos! Muito bem-vindos a esse A Indignada especial. 2 anos do canal Luciana Liviero. Vocês acreditam? Passou rápido, né, gente? Na verdade, foi no 25 de abril de 2017 que estreamos com O Fundo do Baú, uma entrevista com a querida Silvia Popovic. O A Indignada veio depois, mas como hoje é quinta-feira, quando sempre a gente faz a nossa live do A Indignada, claro que a gente não podia deixar de fazer um programa especial para vocês, pra gente comemorar essa data. Eu tô aqui nos estúdios da Expressão 5, que é uma agência de comunicação que tá trabalhando com a gente agora no canal. E olha, chiquérrima, que vocês estão vendo, um fundo, croma, como a gente chama, muito bacana. Muitos assuntos pra gente tratar hoje, porque é aniversário do canal, mas o mundo não para, tá fervendo, muitas notícias envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Tem a história da privatização dos Correios, tem uma declaração polêmica que ele deu aí sobre turismo sexual, tem também uma história de uma propaganda do Banco do Brasil que foi tirada do ar. Isso tá provocando muitos trending topics no Twitter e claro, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o Lula, o presidente. Vocês viram aí que ele teve um novo julgamento essa semana e mais, amanhã ele deve dar a primeira entrevista desde que foi preso. Ele tá lá em Curitiba e amanhã vai acontecer essa entrevista, o que também já rolou decisão pró, contra. Vamos comentar sobre isso. A gente vai falar sobre as malas. Agora tem uma nova determinação para quem viaja, a história da mala pequenininha de 10 quilos. Um auê, muita gente reclamando porque tá cada vez mais caro você despachar uma mala. A gente vai falar sobre Carlos Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão, essa briga que eles estão travando na internet. Mais o Carlos do que o Mourão, isso é verdade. Então é outro assunto que não pode faltar aqui. Mas olha, eu tinha comentado com vocês que eu receberia hoje aqui a Olga Bongiovanni e a Cris Flores. Mas vocês acreditam que eu levei bolo das duas? Levei bolo das duas. A Cris não pôde vir por motivos profissionais. A Olga Bongiovanni também me avisou agora há pouco que tá presa numa reportagem. Ela foi até a Grande São Paulo fazer uma gravação pro canal dela e me deixou na mão. Mas quem tem amigos nunca fica na mão. Olha aqui as minhas amigas queridas. Aliás, a minha amiga querida Lenisa Kraus tá aqui. Ela que é a dona da Expressão 5, dessa agência de comunicação. Obrigada, Lenisa, meu amor. Minha colega de Record há muitos anos, né? Jornalista querida. Na verdade, eu quero começar te dando super parabéns. Obrigada. Por tudo, pelos 2 anos, pelo canal, pela coragem, pela credibilidade. Mais do que isso, enquanto a gente achava que na televisão tinha improviso, o mais gostoso da internet e do teu canal é que a gente consegue ter esse improviso de uma forma real, tratar os assuntos de uma forma gostosa e isso deixa tudo mais leve, mesmo com as notícias do Brasil que são tão pesadas. Nossa, com certeza. Então eu quero te desejar cada vez mais sucesso, te agradecer enormemente pela confiança na nossa agência. Tá é um chique, prazer né, gente? enorme ter esse privilégio de trabalhar ao teu lado. E o improviso, olha, estamos aqui, a Vivian Marques, querida publicitária, estava aqui passando pela agência e na falta das duas convidadas falou: Vivian, vem aqui que você vai participar com a gente, porque é muito legal. Vocês sabem que uma coisa, Vivian, do É Indignada, é a participação das pessoas, é a troca de ideias. Não sou só eu que fico falando, óbvio que eu falo mais do que qualquer um, mas a gente quer ouvir a opinião das pessoas, né? Então é muito bacana ter você aqui, até eu acho como uma representante meio que dessas pessoas, que infelizmente nem todo mundo cabe aqui, seria maravilhoso, né? Então muitíssimo bem-vinda, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada pelo convite de estar aqui te ouvindo, porque eu vou ouvir mais do que falar, mas com certeza vou opinar nos assuntos importantíssimos que você vai tratar aqui hoje. Muita coisa polêmica, né? A Vivian apresenta um programa no canal 9 da NET, não é isso? Isso, de flashback. Flashbacks, gente, que delícia, né? Música do passado, música gostosa, que relembra. Que nem é da sua época, aliás, né? Não Vamos combinar, né? Olha lá, Eu Mas não eu vou me peguei um entregar. pouquinho dos anos 80, um pouquinho ali. Anos 80, né? Anos 80 é bom demais, maravilha. Obrigada, Vivian. Imagina, eu que agradeço. Olha, obrigada a todos vocês que estão chegando aqui. Deixa eu dar as boas-vindas para quem tá chegando. Um monte de gente estava esperando. Desculpem o atraso. É que numa edição especial, assim, no estúdio e tal, a gente tem alguns ajustes aí inesperados. Mas olha, deixa eu dar então aqui as boas-vindas. Meus queridos que me acompanham
Quanta gente maravilhosa, muito obrigada, bem-vindos. Deixa o seu like aí já pra gente, pra dar uma força. E mais do que isso, vocês sabem como é importante pegar o link do canal e espalhar geral, né? Espalha geral, multiplica. Multiplica, eu falo, é o boca a boca, Olha, né? Moderno, é o boca a boca, é o compartilhar. Agora compartilhar, dar like, curtir, mandar mensagem, participar. Eu adoro, Lu, quando você fala que o mais importante aqui no teu canal é esse contato, é essa troca, essa mensagem, esse carinho que o público tem com você, que tá todo mundo lá esperando. Que então, demais. Isso é sensacional. Olha, vou dar então as boas-vindas aqui para quem já chegou. O Matthews já chegou, apareça, sua linda. Desculpa, Matthews, hoje tivemos um atrasozinho, mas já estamos aqui juntos, meu querido. Juliana Tobias, Amel Tosta, o Fábio Oliveira, Marília Santos, Raul Simões começou o canal com a gente. Um beijo, ele e o Alan. Beijão, Raul. Esse parabéns é para você também hoje, viu? O Brian Defente, o Osmar Cândido. Oi, Osmar, boa noite. Helena, querida. Dé Ribeiro, Ingrid Brito. Olha, pessoal do coração demais. Pseudomundo. Que mistério, hein? Uau! Quem mais tá aqui? Deixa eu ver. O Matthews já falei. Fábio Oliveira também já falei, Marcelo Bento, Gisela, nossa querida de Moçambique, já participou ao vivo com a gente de Moçambique, coisa chique, meu amor. Isabel Cabaleiro também tá aqui. Nossa, um monte de gente. Rosinete. Ai, gente, que bom estar encontrando vocês aqui nesse dia tão especial. A Marília Santos também. Muito obrigada. Vocês sabem como esse dia é especial pra mim e brigadíssima por vocês estarem aqui comigo. O Alan Cordeiro, a Caca tá aqui também. Que legal, né? Delícia. Muita gente participando. Vamos começar então? Leonardo César também. Desculpa aí se eu não falei alguém, mas vamos trocando aqui ideias. Olha, que o Douglas Lima tá aqui, uma galera. Sandra Fálico, um beijo. E quem já tá aí, avisa o amigo, já manda uma mensagem, avisa para entrar também, para participar. Exatamente, exatamente. Bia Chiaradia tá aqui, Gabriel. Gente, Abigail Costa, minha linda, maravilhosa, um beijo. Beijo, Abigail, linda. Nossa colega de Record, querida. Olha, vamos começar então, gente? Vamos começar falando do café da manhã que teve hoje o presidente Jair Bolsonaro com vários jornalistas. Essa foi a terceira vez que ele fez um café da manhã, reunindo jornalistas. Isso tem sido quase semanal, praticamente. Para falar das novidades do governo, dos planos, projetos, do que já aconteceu, fazer um balanço do que está acontecendo, do que está por acontecer no governo federal. E hoje, nesse café da manhã, como sempre acontece, acabam saindo declarações importantes. Hoje, por exemplo, ele disse que já está muito encaminhada a privatização dos Correios. Ele disse que confirmou o plano de privatização e disse que a necessidade é enxugar a máquina. Por isso, então, essa ideia de privatizar os Correios, que é uma empresa que tem tido prejuízo nos últimos anos, é uma empresa que emprega 100 mil pessoas, e esse deve ser um problema, né, depois de privatizada, mas é uma das áreas em que o governo fala, esse governo liberal, como a gente diz, que não precisa estar o governo trabalhando ali. Né? O governo tem coisas mais importantes para fazer no ponto de vista dos liberais, que é cuidar da saúde, cuidar da educação, da segurança, tal. Os Correios, ficar levando encomenda daqui para lá e de lá para cá, não é uma coisa essencial para um governo tratar. E, de fato, muita gente reclama dos Correios. Acho que já teve uma época muito boa, mas depois realmente decaiu, né? E aí, com essa caída, houve, inclusive, algumas greves e atraso, e as empresas que, inclusive, dependem dos Correios, porque quase todas as empresas precisam do serviço dos Correios. Mudou o perfil, né? Vocês fazem compras online? Você costuma fazer? Ultimamente, eu não ando fazendo, porque uma vez usaram meu cartão de crédito, roubaram, aí eu tive que trocar. E da outra questão foi que eu comprei alguma coisa da China, mas aí eu já não sei como é que é esse procedimento de vir para cá e não chegou o produto. Eu não vou comprar mais pela internet por conta disso. Olha. Mas é ótimo. Tem muita coisa e hoje boa. em dia, para muita gente, tudo, né? Tudo, farmácia, supermercado, tudo as pessoas estão comprando hoje pela internet e muitas vezes o serviço é executado pelos Correios, né? Então a demanda aumentou demais também. E parece que a empresa não acompanhou, não se profissionalizou. Bom, ele já tinha falado dessa história dos Correios, então é algo que de fato deve acontecer. Inclusive ele citou a história do Postales, que é o fundo de previdência dos funcionários dos Correios, que aliás teve a CPI dos Correios lá atrás.
mas é um foco problema já antigo, é um foco né? de corrupção tremendo, né? E que agora, então, seria tratado de frente aí esse problema. Vamos ver no que vai dar. Eu acho que muita gente é a favor, né? Dessa privatização. Muita gente é a favor, mas fica essa preocupação aí da questão dos funcionários. Olha, o Rodrigo Leandro está lembrando aqui, desde o mensalão, precisa mesmo abrir esse mercado próspero de logística, que é tão bom para a infraestrutura. É verdade, tem tantas empresas, ainda mais fora aqui do Brasil, Sim. né? A gente vê da necessidade, realmente. Da necessidade. Sim. O Marcelo está falando também da privatização total, da Petrobras, Banco do Brasil, rodovias, ferrovias. O Marcelo acha que tem que privatizar geral. Aliás, a privatização da Petrobras foi um desses assuntos também hoje no café da manhã. A gente sabe que a coisa está bastante adiantada aí para isso. O Pseudomundo está falando, os Correios têm sido um peso para a máquina pública há muito tempo. O Altamiro, o Júnior. Oi, Júnior. Boa noite, querido. Tá falando que tem medo desses cafés da manhã. Pago com o nosso din-din, diga-se de passagem. Mas é um momento, né, Júnior, em que o presidente pode ter o contato ali com os jornalistas, passar essas informações, você vê? A gente vai tendo ideia aí do que está acontecendo no governo. Outra questão que foi falada também, e aí, gente, aí o bicho pegou. Curioso que eu não vi isso em muitos veículos, tá? Eu dei uma pesquisada, mas eu não encontrei isso em muitos veículos. Eu peguei aqui no blog do Noblar, no Twitter, vi também que a revista Cruzoé citou essa declaração do presidente nesse café da manhã. O Estadão, ou foi o Terra, também citou aqui numa reportagem, que disse o seguinte, falando sobre turismo sexual. Quem quiser vir, abre aspas, tá? Aspas, ele teria dito exatamente isso. O presidente, quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como o paraíso do mundo gay aqui dentro. É uma declaração, assim, bárbara. Bárbara. Vou repetir. Quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como o paraíso do mundo gay aqui dentro. Você sabe que teve um comentário que eu achei interessante, falou assim, é quase o estupro, mas não mata. Né? Olha, se quiser vir aqui aproveitar a prostituição feminina, tudo bem. Só não pode homem com homem. Homem com homem. Homem com mulher pode. Não dá uma vergonha alheia? Uma vontade de dar assim uma... É chocante Como a assim? declaração. Como eu disse, eu vou reafirmar, eu só li isso aqui na Cruzoé, o blog do Noblar, no Terra, eu não vi mais ninguém comentando isso, eu não sei se é porque ninguém ficou sabendo. Agora, os jornalistas, eu não sei se eles podem gravar esse café da manhã, ou se eles só tomam nota, porque tá todo mundo ali buscando notícia, né? Mas isso aqui é uma barbaridade. Sim. Hoje o foco foi a Previdência, né? Sim. Bastante assunto lá no Congresso sobre a Previdência. Talvez eu acho que deu uma... Para desviar a história? Sim, acho que sim. Imagina lá fora como é que vai ficar, né? Nessa questão que ele acabou de ter falado. Porque assim, o turismo sexual não é bom nem o homoafetivo, nem o homossexual e nem o heterossexual, né? Claro. A gente não quer turismo sexual, a gente não quer que o Brasil seja visto como por muitos países, Sim. como um lugar de turismo sexual, né? Isso aconteceu durante muito tempo com alemães, portugueses, espanhóis, portugueses demais para o Nordeste brasileiro para pegar mulher. E, na verdade, e meninas, inclusive. Sim. E, inclusive, dentro desse cenário é tão terrível, porque todos nós só queremos uma palavra, respeito. E aí foge qualquer dessas possibilidades a palavra respeito. Se for com a mulher, se for com a menina, a adolescente, se for com quem quer que seja. Por que essa pronúncia numa forma tão agressiva e machista, né? E Machista completamente. Prostituta pode, tudo bem. E logo na atualidade, onde pelo menos a gente tenta mostrar e falar o tempo todo que a diversidade está aí, que o respeito é para todos, que a gente precisa disso para viver um Brasil melhor, para que as pessoas lá fora tenham realmente
esse respeito também por nós mulheres. Porque quando você viaja pra fora, como é que é? Qual é a sensação, né? Né? Às vezes o pessoal já acha, é brasileira, pode chegar. Por quê? Porque já existe essa... Eu já vi isso. Porque eles não se tocam quando você vai em outros países. E na medida que você pega aqui pra abraçar, pra tirar uma foto, ele já... Epa, tá querendo me dar mole, assim, Brasil. É difícil, é um pouco complicado. E isso só reforça, quer dizer, o presidente falar uma coisa dessa, eu espero que haja um engano. Edu, o que o pessoal tá comentando aí? Estão falando desse assunto? Ah, gente, o Eduardo Oliveira, meu querido, também tá de parabéns aí pelos 2 anos do canal. Palmas para o Edu! Eu tô me sentindo muito chique, gente. Boa noite. Eu tô me sentindo tipo Laia Renaud, da Fátima Bernardes. Só que da Luciana Liviero. Olha que coisa de louco. Lindo! Vamos lá, então. Vamos ver. Ó, o pessoal aqui, ó. Rodrigo Leandro disse que até entende o que ele quis dizer, mas ele quer outra imagem lá fora. Sim. Mas ele não sabe dizer e amanhã o porta-voz desmente tudo de novo. Todo dia isso. É uma coisa que a gente está acostumado aí, né? Vem acontecendo bastante. Verdade. Aí depois dizem que é fake news, né? Olha, Pseudo tem outro Mundo aqui, ó. Pode falar. Que declaração catastrófica para um estadista. Fala machista, xenofóbica e de uma ausência de bom senso. Turismo sexual independente do gênero é algo depreciativo. A Ali Macedo, ela tá falando de Londres, Edu, que acompanha a gente sempre aqui, uma querida. E ela tá falando, como vai ficar aqui fora? Ah, como sempre, a pior impressão, né? Ela mora em Londres, então é isso. Quer dizer, isso que eu tô falando, quem tá fora, a mulher que vai pra fora, sente esse preconceito na carne. Sente mesmo. Isso é dolorido. E aí você tem o presidente falando que como é que é? Que ok. Tudo bem. Né? Como assim tudo bem? Pode. Meu Deus do céu. O que mais, Edu? Tem mais gente aí comentando. Vamos lá. Quer ver? Eu tô vendo aqui, olha, o Valmir falando que achou machista. O Matthews tá passado, falou que tá passado. Esse Jair e seus comentários que depois precisam ser repassados, tá dizendo o Rodrigo Leandro. Ah, meu Deus do céu. Ah, ele disse, olha lá, o Raul tá falando, que aqui é um país de família. Aqui é um país de família. Prostituição pode, né? Com homem, com mulher pode. Homem com homem não pode. Homem com homem não pode. Gente, é triste. E olha, tem um recadinho aqui pra você, Lenisa, quer ver? Oba, quem? Deixa eu ver, peraí. Peraí. Ah, estou amando a Brian defende. Estou amando a indignada de hoje. Vivian, de parabéns. Olha! Lenisa, nossa. Parabéns é pra Lua. Lenisa, estou muito feliz com o crescimento da Expressão 5. Muito trabalho, muitos trabalhos. Estou em contato com a Lenisa, é muito trabalho. Obrigada! Ah, que legal. Adorei, que delícia. Tem mais aí, Edu? Tem a coisa aqui o Alan disse que se o presidente souber o poder econômico do turismo LGBT, ainda assim não abdicaria do preconceito. É uma anta. Não abdicaria mesmo, com certeza. Ele, aliás, é potencial, né? Ele abdica, assim, né? Ele não quer saber de jeito nenhum, mas enfim. Vamos mudar de assunto, porque polêmica não falta, né? Inclusive, uma das polêmicas também foi a história do anúncio do Banco do Brasil. O Banco do Brasil fez uma propaganda, lançou agora no começo do mês de abril, incentivando os jovens a abrirem uma conta por aplicativo no Banco do Brasil, que hoje em dia cada vez mais os bancos, vocês sabem, né? Sim. É tudo por aplicativo, você nem tem conta, não tem cheque, não tem nada disso. Aliás, você tem uma conta virtual, tudo virtual. E aí lançaram uma propaganda, que a gente até tem aí uma imagem, enquanto eu falo, vou ver se a gente roda essa propaganda, que é com uma galera super moderna, uma galera jovem, tatuada, super descolada, moderna demais, talvez, no entendimento do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele mandou tirar a propaganda do ar. Não se sabe o motivo. Não foi esclarecido até agora qual foi o motivo para tirar essa propaganda do ar. A gente tem o vídeo aí ou não? Temos o vídeo rodando, eu não sei se o vídeo já está rodando, mas enfim, vou ficar falando aqui, vamos ver se vai dar para a gente colocar ou não. Está no ar. Tá no ar? Ai, que bom. Mas aí... levantou, então, essa questão. Inclusive, um diretor do Banco do Brasil foi demitido. O presidente do Banco do Brasil falou que conversou com o presidente, eles entenderam que realmente o comercial não era adequado, não falaram por quê.
tá? Se é porque é moderno, se é porque tem trans, se é o que é. Tá aí, ó, o comercial, né? Mas, enfim, complicada essa situação. Também é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, porque parece que foi preconceito. E o que causa ainda mais estranheza pela forma, pela demissão, é que todo comercial, todo tipo de produto desse porte ou menor, ele passa por uma aprovação, ele passa por uma estratégia, por um planejamento. Que fosse o diretor do marketing, ele traçou ali um perfil do público-alvo que ele precisava atingir, claro, que são os jovens, para o aplicativo. Ele não fez nada disso sozinho, a ideia não foi também sozinho, sempre é uma equipe grande, ou seja, chegou e acabou nele para morrer a história, que espero que ela não morra, porque causa aí muitas situações desagradáveis. Se foi preconceito, pior ainda. Mas a gente tem que ver se a gente vai saber o que foi, né? Porque não sei se vão dar essa explicação. E o pior é isso, né, Lu? Porque a gente fica esperando, pelo menos, que um porta-voz, que tenha uma nota, que tenha uma explicação sobre o motivo. Porque tirar do ar já é terrível, né? Uma censura que a gente nem Não, e fora que gastou-se para fazer aquilo. E com certeza gastou muito dinheiro. Com o nosso dinheiro. Opa, e né? Bastante. Então, aí cria uma estratégia que é para gerar mais negócio, que é para atingir cliente para esse público, e aí, de repente, esse gasto que já foi feito não precisa mais, não usa mais. Aliás, foi dia 14 que foi a data que foi tirada. Parece que saiu do ar. Só que isso só veio à tona hoje, ou seja, mais estranho ainda, né, Vivi? Não, mas eu só quero falar um negocinho que a gente viveu, cresceu com os pais falando não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. E parece que o Bolsonaro tá nessa linha. Não pode. E não explica o porquê. Os nossos pais não explicavam. Não pode ser diferente. Essa é a questão, né? Não pode ser diferente. Infelizmente é triste. Vamos ver se a gente vai ter aí a informação do motivo pelo qual o nosso dinheiro foi desperdiçado. Eu colocaria assim, né? Por que o nosso dinheiro foi desperdiçado? Porque tudo que se gastou nessa produção vai para o lixo. Qual é o motivo? A gente quer saber. A gente quer saber qual é o motivo, né? Pulando pra frente também, bom, deixa eu ver se o pessoal tá comentando alguma coisa, Edu, da propaganda. O pessoal acompanhou essa história aí? Tá dando o que falar nas redes sociais. Bastante aqui, bastante. Tem o Raul falando sobre essa coisa da censura, de que além do comercial, tem aí as outras coisas, a questão dos jornais, a Folha, o Cruzoé, El País. Tem também o Matthews falando da censura, né? Que absurdo, diz que amou a propaganda. Pergunta pro presidente qual o problema. Qual é o problema, E tem o Alan Cordeiro também. Alguém esperava posicionamento diferente? É uma pergunta, né? Ele diz que ele não fez segredo durante a campanha. Então tá aí, é isso. Uma sugestão, Lu, inclusive, os jovens, o público que seria, né, Edu, esse público-alvo para essa campanha, se eles pudessem nos mandar mensagens por todas as nossas redes para dizer se esse comercial que realmente se iria atingi-los positivamente. Qual é a mensagem que esse jovem, que todos os nossos jovens receberam com isso, com o comercial? Será que esse comercial levaria esse jovem a abrir essa conta, a ter esse aplicativo? E o que o jovem achou do contrário também, agora da retirada do comercial? Essas duas mensagens acho que já falariam muita coisa pra gente. Você sabe que está tendo uma busca incrível pelo comercial, porque ele foi retirado, inclusive, da página do Banco do Brasil na internet. Agora ele sumiu mais ou menos, porque o pessoal nas redes sociais, para variar, tá espalhando, né? Porque é a força daqui. Claro, né? Tirou da página, mas nós temos e vamos espalhar. Claro. Inclusive, olha, o Uli tá falando aqui, Uli Zamboni. Obrigada, Uli, pela participação, bem-vindo. O valor médio de uma produção publicitária desse tamanho é de R$1 milhão, fora a compra da mídia num plano nacional. Ótimo, acrescentando aí. Você vê, é muito dinheiro. É no mínimo R$1 milhão. No mínimo. Aliás, o Uli, vou mandar um beijo para ele, que é dono de uma grande agência publicitária, meu amigo querido. Bem-vindo. Muito obrigada pela informação. Inscreva-se no canal. Quem tá chegando aí, por favor, inscreva-se no canal. Agradeço muito, Uli, por essa informação. Quer dizer, um contexto
ainda maior. A gente falou agora há pouco que muito dinheiro para ser jogado fora e a quantidade disso. E tenho certeza que o Uli também pode concordar comigo e falar até melhor disso para a gente depois, o quanto de gente, o número de pessoas que trabalhou nisso para criar uma aprovação para que isso fosse ao ar, que não é dessa forma. E o presidente não está vendo a segurança, o quanto é seguro você ter um aplicativo na mão e fazer tudo por aquele aplicativo. Sim. Porque hoje em dia você vai ao banco, o que vai acontecer? Você vai ter um cara lá com uma pistola na sua cabeça. Com certeza, com certeza. Então, acho que o presidente não está pensando na segurança também, essa questão do aplicativo, hoje em dia, a modernidade é como para os jovens, justamente e logo para os jovens, né? Porque os jovens, ainda mais do que a gente se acostumou com isso aqui depois de um tempo e foi difícil pra gente todo esse formato novo, não foi simples. Agora o jovem, a criança já nasce com esse dedinho na tela, já mexe em tudo quanto é realidade, lugar. Então Edu, precisaria. O que mais o pessoal tá comentando aí disso? Tô vendo que o pessoal tá bem bravo com essa história, né? Acho que tá todo mundo sabendo disso, né? Essa história do vídeo do Banco do Brasil. Sim, tanto que hoje, quando a gente estava acompanhando os assuntos, estava lá acho que estava no topo mesmo, na liderança, no final da tarde, esse assunto aí do Banco do Brasil. O Valmir disse que o governo e essas atitudes estão caminhando em uma linha tênue entre o respeito e as diferenças e o oculto mundo do preconceito. Deveriam mostrar a real. A Isabel Cabaleiro disse que redes sociais é o público jovem e realmente o comercial tem tudo a ver com essa coisa de público jovem, né? Eu achei que tem tudo a ver ali com a coisa da internet. Pegaram outro vídeo, ligaram ali com isso. Vamos ver se eles vão falar aí pra gente qual foi o motivo disso, né? Outro assunto também polêmico, meu Deus do céu. Mas esse aqui o presidente já tinha falado, já estava decidido, a gente já tinha até comentado aqui mesmo no A Indignada, que é o fim do horário de verão. Agora, hoje, o presidente assinou o decreto, disse que a economia que é feita é muito irrelevante e não justifica, segundo ele, um mal-estar provocado pelo problema do relógio biológico da gente. Né, que é alterado muito, especialmente para as pessoas que acordam mais cedo, tal, né? Vocês são fãs e horário de verão é uma coisa que a gente sabe que divide opiniões, né? Eu amo ou odeia, né? Quantos anos? Desde que me vi por gente, tem horário eu acho que, se não me engano, é desde 91, Edu. Não sei que eu li 91, alguma coisa aí. Não sei se é desde 1991 que tem o horário de verão, que antes representava uma economia bastante significativa, mas parece que com o decorrer dos anos isso foi diminuindo, né? Mas ainda assim é uma economia, não é verdade? Se você está economizando 1 bilhão ou 100 milhões... É uma economia. É uma economia. E o nosso país precisa. Mas, segundo ele, faz mal para o relógio biológico e tal. É complicado. Essa brincadeira nossa agora, quem ama ou odeia, porque a gente sempre comenta e todo mundo... Verdade. Né, quando vai mesmo. Chegando assim, dias amo. Antes... Eu sou da turma que ama. Você também? Então, eu já odiei, porque eu entrava de madrugada, e aí, para quem entra na madrugada, na época da TV, era terrível. Eu realmente achava aquilo... Nossa... E até depois porque tem que dormir cedo também. Então, você acorda no escuro, né, para quem acorda muito cedo, e vai dormir geralmente cedo... Tá claro ainda, quer dizer, é deprê, né? Já para quem gosta de dormir tarde e acordar tarde, é uma maravilha, que o dia vai até 9 da noite. Nossa! Mas depois eu acabei gostando, e o principal, que é a economia, e que todo ano, né, sempre saiu esse dado, que era extremamente relevante sempre, o que tinha sido feito de economia para o país, então vamos encarar o horário de verão. Mas com essa decisão... Escuta o que eu tô falando, depois ele vai voltar atrás, porque o governo tá assim, né? Eles aprovam uma coisa, depois... Tá difícil saber. Pega mal, apesar que isso aqui, como eu disse, já era uma decisão que ele já tinha anunciado. Acho que ficou por isso mesmo. O pessoal não chiou muito? Então, é meio a meio, né? Tem quem chie, tem quem aplauda. Então, a coisa fica meio que no meio a meio, não sai muito disso. Edu, o pessoal aí? Começou em 85. 85? Nossa, gente, são, né? Quantos anos? 90, 2005, quase 30 anos, mais de 30 anos. Nossa, tudo isso? Eu era um bebê, praticamente. Eu também. Quando começou, né? Um bebê.
Nem lembro direito dessa época. Eu nem era. Ah, não vem história, Edu. Edu, você quer não. prejudicar a nossa idade Edu, aqui. Eu, hein? Não fala também, eu não deixo. Eu não deixo você falar a sua idade. Fala, Edu, alguém comentou aí mais alguma coisa? O Pseudomundo aqui disse que o horário de verão é uma ação visando a economia do país. Este líder sem noção não tem critério para falar nada, fala muita bobagem. Mas tem essa coisa dos estudos, né? Sim. Dessa vez não considero uma bobagem. Os estudos que parece que a economia não justifica, talvez, todo o trabalho que tenha que ter, de ajustar as coisas. A diferença do fuso horário, apesar que existe naturalmente a diferença do fuso, alguns estados do norte para cá, né? Para o sudeste, por exemplo. Mas, enfim. Mas aqui parece que o pessoal tá bem ligado, é bem a favor do horário de verão. Pelo menos os que eu achei aqui, ó. A Dé Ribeiro disse que amava o horário de verão, mas que na casa dela é só ela. A Helena Silva disse que adora o horário de verão. Matthews disse que ama o horário de verão. Juliana Tobias também. Carlos Valéria Eduardo tá dando também. boa noite para mulheres lindas. Obrigada, foi esse comentário que eu vi ali. Mulheres manda lindas. beijo já bati pra ali. ele. Beijo, Carlos Eduardo. Tem bastante gente, realmente. Uns amam, outros odeiam, tal. Enfim. Vamos ver, gente, acabou. Pelo menos então, nesse próximo verão de 2019 para 2020, não teremos horário de verão. Quem Até sabe, a gente né? se acostumar agora, depois de 34 anos. Então, pois é. E agora vai acabar? Eu adoro, que pena, viu? E eu tô lamentando, mas enfim. Gente, uma coisa importante que aconteceu pro governo, uma vitória pro governo essa semana, foi que a reforma da Previdência avançou, né? Saiu da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Foi aprovada por 48 votos, ou seja, a maioria dos deputados entendeu ali que essa proposta de mudança na regra da Previdência é constitucional, ela não fere a Constituição. A Comissão de Constituição e Justiça é para isso. Qualquer projeto de lei passa primeiro na Comissão de Constituição e Justiça para falar, é legal? Fere a Constituição? Não, não fere a Constituição. Então, ok. Agora foi para onde? Para a Comissão Especial, que faz o quê? Aí ela vai analisar ponto por ponto. Ah, mas o presidente quer que a pessoa só se aposente aos 65 anos. Queremos isso ou não queremos isso? Agora é que começa a discussão do mérito. Para isso vão ser 40 sessões nessa comissão especial e depois das 40 sessões, se for aprovado, vai para o plenário da Câmara dos Deputados, onde também tem que ser aprovado por 3/5, se eu não me engano, 3/5. São 308 votos, 2 vezes, porque é uma mudança constitucional. Então a coisa não é, né, para você ver, para mudar a Constituição, dá trabalho. Hoje E tem que ser assim. Hoje foi formada a comissão. Isso mesmo. Será que a gente sabe quem são? O presidente é do PR, do PR, e o relator é do PSDB. Né? Eu não peguei os nomes aqui dos deputados, mas enfim, a presidência da comissão ficou para o PR e a relatoria, quem vai dizer e organizar todo esse trabalho, coitado, é o relator do PSDB. Mas, Lu, o que você acha da Previdência? Você acha que ela é boa para nós? Eu não sei, eu não tenho opinião formada. A gente vê que tem muita gente que... O que eu sei é o seguinte, a reforma é necessária? A reforma é necessária. Mas aqui tá lá? Aqui tá lá? Essa é a questão, né? Será que esta é, de fato, a melhor reforma para a maior parte da população? Será que nós estamos, de fato, cortando os privilégios que existem, né, de certas categorias? Será que nós estamos preservando o privilégio que algumas outras categorias têm que ter porque trabalham em condições diferentes das de todo mundo? Como, por exemplo, o trabalhador rural, é uma situação diferente. Um funcionário de segurança pública que está o dia inteiro ali expondo a vida dele, né? Dentro de uma câmara fria? Como é que é? Isso, e uma série de outras questões que têm que ser observadas. Então não é assim, precisamos aprovar a reforma, porque senão o país vai quebrar, aprova de qualquer jeito. Não é bem assim. E agora como se tivesse uma urgência, né? Assim, não, e há uma urgência. Não, mas agora, já vem há um tempão, agora o que estão falando necessidade... é o seguinte, parece que se você é contra qualquer ponto da reforma, você é contra o Brasil, você não quer... Não é bem assim. Claro que não. E será que os privilégios vão continuar só para algum tipo militares, de classe, por exemplo, de categoria? Exatamente. E professores têm não? privilégios. Alguns são justificáveis, outros não mais. Sim. Os próprios parlamentares... Como é que fica? Funcionários públicos, outros também, que às vezes têm uma categoria diferente, o teto da aposentadoria, o nosso é de 5 mil reais, o de um parlamentar é de 30 mil reais, quer dizer, não pode,
Como é que vai ter o equilíbrio em tudo isso, Então, tudo isso vai começar a ser discutido agora, mas foi uma vitória para o governo, pelo menos a coisa foi adiante. Já tem gente da oposição querendo melar, querendo discutir a história, porque o governo não tinha divulgado uns documentos para provar com base em que eles fizeram essa proposta, né? Com base em que situação que esses documentos mostram que eles fizeram a proposta. Então, a oposição já entrou na justiça, tal, mas acho que isso aí não vai dar em nada. É realmente mais para protelar. E é um assunto que não pode ser protelado. Eu acho que tem que ser encarado de frente. Uma mudança precisa ser feita. A nossa sociedade mudou, a gente sabe que a gente tem muito mais gente mais velha do que jovens, inverteu a coisa, isso é fato, isso são números, então a gente precisa sentar e conversar. Então também essa coisa de ficar, né, postergando também não é legal, não é legal. De jeito nenhum. Agora, o que está rolando, também rolou ontem em Brasília, é que o governo estaria trocando apoio à reforma por dar a autorização para parlamentares de emendas, né? Porque o parlamentar, o deputado, ele fala, olha, eu quero uma emenda aí para dar dinheiro lá para minha cidade, está precisando reformar as escolas, uma série de coisas, né? Cada deputado tem lá as suas emendas para melhorar o seu reduto. É para isso que ele está lá. Ele foi eleito, vamos dizer, do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo a gente precisa construir uma ponte aqui não sei onde, precisa melhorar o asfalto da BR, não sei das quantas que está péssimo. O deputado vai lá pedir dinheiro para o presidente. E isso é super legítimo, é assim que funciona, né? Por isso que existem representantes locais. Parece que estava rolando um zum, negado pelo governo, obviamente, é que o governo estaria dando para esses deputados uma verba de 40 milhões de reais para eles usarem nas suas emendas em troca da aprovação da reforma da Previdência. Que seria nada mais do que um mensalão, como fazia o PT. Né? Só que o mensalão era todo mês, depositava lá um dinheiro para o pessoal, e até favorecendo emendas, era exatamente a mesma coisa, para eles aprovarem o que o governo Lula queria. Né? O que é crime, obviamente, não é legal, você fazer esse troca-troca. Né? Fala, Edu. Bom, vamos lá, estão falando bastante aqui. A Isabel Cabaleiro diz que vão cortar do mais pobre. O Alan faz a mesma pergunta que a nossa convidada fez, que é, será que o correto, o melhor é o que está lá, né? Essa é a melhor alternativa. Ele pede também para divulgarem os estudos sobre a economia pretendida. Diz que o governo está escondendo isso. Agora hoje até divulgaram, né? Divulgaram pelo menos parte desses documentos aí, porque no começo a primeira coisa foi, não, nós não vamos divulgar. Os documentos são sob sigilo. Como assim? Sigilo uma hora. Não, exatamente. Na calada da noite eles aprovam. Sigilo como assim? Você está falando que precisa dessa reforma assim, assado, porque os seus estudos mostraram isso. Por que não pode mostrar os estudos? Como assim? Então o que você está falando não se justifica? É uma loucura. Não, e sigilo num momento como esse? Pra quê? Coisa muito complicada, viu? E aí, então, por causa dessa história dos 40 milhões aí, teve ontem empurra-empurra na Câmara dos Deputados. Porque era um acusando o outro. Né? O deputado, olha, eu tenho aqui, o Aliel Machado, do PSB, acusou o governo de estar fazendo isso, falou que o governo estava fazendo, aí entrou o deputado José Medeiros, do Podemos, reclamando, dizendo que não. O deputado Daniel Freitas, do PSL, foi para cima, disse que essas declarações eram ofensivas, sem dúvida alguma, claro. E que esse deputado João Daniel, do PT de Sergipe, tinha que provar essa denúncia vazia. E é verdade. Falou que ia mandar a questão para o Conselho de Ética. É uma acusação muito grave. E eu acho que está certíssimo. Sim. O deputado do PSL falar, agora você vai ter que provar. Né? Enfim, alguma coisa, você não pode fazer uma acusação dessa e ficar por isso mesmo, né? Perfeito. Não, e outra, você falou agora há pouco do mensalão, que se tudo isso for provado, mudam-se os nomes, né, Edu? Mas as situações acabam sendo muito semelhantes. A velha o política jogo e a nova da política, a situação que resolve lá atrás, que é o bastidor, que a gente fica sabendo uma parte apenas, né? Isso também é importante ressaltar. Mas o quanto a gente precisa ficar atento a tudo isso e ver agora o desdobramento, né? Mas você sabe, Viviane, até que você falou, o que você acha? E eu disse que não tem uma opinião formada, o que é um absurdo, né? Porque você vê uma questão complicada para todos nós, para a grande maioria, né? E a gente acaba, até por ser complicada, falando, eu não vou nem
aí que você tem que ir mais além. Exatamente. Porque assim, não adianta falar Então, acho que a gente deve procurar informação com especialistas, ouvir várias pessoas, vários pontos de vista, né? Porque a gente precisa saber. Não adianta você ir lá na rede social, você só reclamar e falar que tem que se aprovar, que o Brasil precisa andar, mas por onde tem que andar? A gente tem que pesquisar, tem que estudar, é importante. Estudar, maravilha. É importante. Né? Porque às vezes a gente vê falou uma coisa, começa todo mundo a repetir aquela história. Não. E aí vai achando que aquilo lá é o certo, e às vezes não é o certo. O trabalhador, é o trabalhador que tem que ir mais além pesquisar isso. Não aqueles que, né? Tô vendo aqui a Valéria Liviero aqui, minha prima, finíssima, dizendo, ou seja, mudam as moscas, mas a M é a mesma. Olha, que fina. Da família. Beijo, Vá. Te amo, querida. Nos veremos logo mais. Bom, gente, vamos seguido? Podemos seguir? Ou tem alguma coisa aí que você quer ler? Tem bastante gente falando. A Juliana Tobias diz que a reforma não acaba com os privilégios dos grandes. Com essa proposta, a população vai morrer de fome com esse salário mínimo. A Andréia diz que perdeu a esperança de se aposentar. Muita gente reclamando dessa história da idade e tal, né? Exato. A Isabel Cabaleiro está falando que, em vez de diminuir os anos trabalhando, querem fazer a pessoa trabalhar e morrer antes de se aposentar. Eu acho o seguinte, esse aviso aqui, esse conselho que deu a Vivian, agora é a hora. Como eu disse, vão ser 40 reuniões nessa comissão especial e é bom a gente ficar por dentro de tudo que está sendo discutido, os argumentos dos deputados que são a favor, os argumentos dos deputados que são contra, porque é aí que a gente vai poder formar a nossa opinião. E todo mundo fala da idade mínima de aposentadoria. E os anos de contribuição? Quantos anos a gente tem que contribuir? Pois é. É terrível. São as duas coisas. As duas coisas. Temos que ficar duas. de olho mesmo. Gente, falando então do novo julgamento do presidente Lula, outro assunto que foi importantíssimo essa semana, o Superior Tribunal de Justiça julgou um recurso do presidente com relação àquele processo, a acusação, a condenação dele a 12 anos de prisão por causa do triplex do Guarujá. O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação, acha que ele é culpado, mas reduziu a pena para 8 anos e 10 meses de prisão. Com isso surgiu a história. Opa, a pena diminuiu, ele já está há 1 ano preso. Como ele é réu primário, seria 1/6 da pena, o que, resumindo, ele poderia progredir de regime para o regime semiaberto, ou seja, passa o dia fora, dorme na cadeia, ou até por causa da idade dele, 74 anos, ter um regime domiciliar de prisão por causa dessa progressão da pena, tá? Só que o que acontece? Ele tem outro processo que também está sendo julgado, que já foi agilizado, inclusive, a Justiça, o Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, né? Na verdade, foi o juiz da 13ª Vara do Paraná. Ele deu 8 dias de prazo para que a defesa do Lula se manifeste no caso do sítio de Atibaia, que é justamente essa outro julgamento que está rolando. Esse outro processo. Por quê? 8 anos, se mantivesse só esse, ele seria liberado, pode ser agora em setembro, a progressão de pena. Liberado não, progressão de pena. Mas se juntar a pena desse processo de Atibaia, que ele também já foi condenado a 12 anos de prisão, sim, aí a progressão de pena não vai acontecer agora, vai acontecer só mais pra frente. Então, uma confusão isso que está acontecendo também. E dentro dessa confusão tem uma expectativa, inclusive, que ele fale, que ele dê uma entrevista. Isso é amanhã. Para amanhã, então, mas ainda uma expectativa. Total. Né? Uma possibilidade. E isso foi outra polêmica. Sim. Porque aconteceu o seguinte, a Mônica Bergamo e eu tenho a cara dele, meu Deus, tem a cara dele, do El País, hein? Então é a Mônica Bergamo pela Folha de São Paulo e não é o Nassif, não sei quem, pelo El País, o outro jornal, pediram na justiça a entrevista. Primeiro negaram, não sei o quê, aí veio o STF essa semana e falou, não, ele pode dar entrevista sim. Aí o que fez a Polícia Federal hoje? Falou, ele vai dar entrevista, mas não vai ser só para Folha e para não sei o quê. Vamos chamar outros jornalistas para participar dessa entrevista. Eles vão ficar como se fosse uma plateia, não poderão fazer perguntas.
Jornalista como plateia também é terrível, né? Que história é essa? Porque o nosso trabalho é fazer pergunta Isso não existe. E atrás de informação. Eu comentei com o Edu, inclusive, por exemplo, o nosso colega Roberto Cabrini já entrevistou Suzane Richthofen, já entrevistou, se eu não me engano, o Maníaco do Parque. Sim. Presos, célebres entrevistados na cadeia, os Nardoni, não sei o que, não sei o que lá. O que funciona é o seguinte: oi, eu sou da Folha de São Paulo, eu quero uma entrevista, vai na justiça, a justiça autoriza ou não, você vai e grava a entrevista com o preço que quer que você grave a entrevista dele. Né? Porque inclusive, ele escolhe a pessoa, o jornalista que vai o Cabrini, por exemplo, foi escolhido muitas vezes porque é uma pessoa que tem credibilidade, a pessoa acha que ele não vai deturpar o que está sendo dito, não sei o quê. De repente você falar isso, não, mas vem outros jornalistas participar também, quer dizer, o entrevistado tem que dizer se ele quer que outro jornalista... Não é porque ele está preso que ele perdeu o direito dele de falar. Não, para você eu não vou falar. E ainda jornalista como ele pode plateia falar, muda. Ele tem o direito de... Olha, gente, que bagunça. Não dá. E aí, tanto é bagunça, tanto é errada essa história da Polícia Federal se meter nessa história, lá de Curitiba. Muito esquisito, gente. Muito esquisito. Que o STF veio, o Ricardo Lewandowski, hoje falou, não. A entrevista foi pedida por esses dois jornalistas, por esses dois veículos de comunicação, e são eles que vão colher essa entrevista do presidente Lula amanhã. Ninguém vai participar. Muito estranho isso que aconteceu. Muito feio isso que aconteceu. Não tem dedo do PT e do Lula, gente? Ai, que estranho. Não, isso foi uma coisa contra eles até. Eles não queriam isso, entendeu? Porque, imagina, eles combinaram com dois jornalistas, de repente vai ter uma plateia de jornalistas. Isso não existe, Lenisa. Não, pelo amor de Deus. Aí, voltando um pouquinho ao que vocês duas falaram, muitas pessoas, em vários ambientes, acabam falando assim pra gente, mas eu não gosto de saber detalhes da política porque é difícil de entender e realmente, às vezes, parece muito complicado, todas essas emendas, situações que são feitas na calada da noite, ou tantos assuntos e informações difíceis, mesmo com que todos os nossos colegas jornalistas façam um sobre-esforço para transcodificar a informação e trazer de uma forma clara, só que não é um momento da gente parar e pensar que vale a pena a gente entender um pouco mais da política, do que está acontecendo, dessa possível entrevista do Lula amanhã, do que acontece no Congresso. Todo esse cenário, claramente, o reflexo dele é na nossa vida, é no nosso bolso, é no nosso dia a dia. A partir do momento que realmente a gente entender e souber o que está falando, tudo isso pode ficar mais claro, pode ajudar na conversa que a gente vai ter com os nossos filhos, em casa, no trabalho, a ter mais clareza dessa informação. O que muda essa entrevista do Lula, o que muda o que está acontecendo no Congresso, quanto é importante isso para todo mundo poder se posicionar, realmente sabendo do que está falando, sabendo que sempre existem pelo menos dois lados. Sim. Sempre tem alguém que está levando alguma vantagem direta ou indiretamente com uma posição, mas o que é o outro lado, que é o reflexo disso, né? Quanto a gente tem que ponderar. Vamos ver, uma grande expectativa para essa entrevista de amanhã, se nada acontecer até lá, né? Porque essas idas e vindas aí da justiça é bastante complicado. Agora, o dono do sítio quer vender o sítio. Sim. Aí até... Tá amaldiçoado, Cubaca, tem que ver. O problema, então, porque falam que o sítio é do Lula, né? Ele foi condenado por isso já. E, aliás, é esse processo agora que vai ter o recurso e tudo mais. Mas, enfim, ele já foi condenado a 12 anos por isso. E aí, de repente, aparece o dono do sítio, que é o dono que está lá no cartório, falando, eu quero vender. E aí? E, inclusive, ele foi condenado porque havia vários indícios, documentos, roupas, objetos pessoais dele e da esposa, da Marisa, quer dizer, muitos indícios, inclusive, que foi o que gerou a condenação. Sim. E aí, agora, quem vende? Quem é esse dono? Pois é. É o dono, né? É o empresário, Fernando Bittar, que também está preso. Eu ia perguntar. Também está preso. Por lavagem de dinheiro. E faz a negociação lá dentro da cadeia mesmo. Aí parece que tem isso. Pode fazer. Poderia fazer. Ele foi condenado a 3 anos por lavagem de dinheiro. Ou seja, né? Ninguém é bonzinho nessa história. Mas ele está querendo, inclusive porque ele falou que para confiscar o produto do roubo, né? Já que o presidente roubou,
é acusado de roubar. Então, vendendo o sítio, poderia ter esse dinheiro de volta. Realmente até faz sentido. E vendendo o sítio vai acabar os problemas deles. Não, né? Não vai acabar, mas pelo menos algum dinheiro de volta para os cofres públicos, né? Agora, a questão que ficou engraçada é essa, mas de quem que é o sítio, afinal de contas, né? Vai poder vender? Enfim... e é isso então, do negócio aqui da entrevista já falamos, vamos seguir em frente, que nós já estamos a 1 hora da Indignada. Pedir pra você deixar sua curtida aí pra gente, por favor, ó. Deixa o seu like aí pra gente, não esquece de compartilhar esse link, é muito importante, conto com a ajuda de vocês. Copia o link aí, manda pra todo mundo no seu WhatsApp, grupo de família, eu falei, aquela tia que te manda bom dia, boa tarde, boa noite, manda pra ela, fala pra ela espalhar. Pra colocar 5 contatos, aquelas coisas que as tias caem, judiação, manda ela fazer, a avó também, manda todo mundo. Vamos seguir aqui então, vem falando da briga. Ah, meu Deus, mas olha, eu tento fugir de política, de política e de polêmica, mas não dá, não dá. A briga do Carlos Bolsonaro com o Mourão. Quem tem acompanhado isso aí, gente? O Carlos Bolsonaro encasquetou com o Mourão, aliás, não só ele, o Feliciano também, Marcos Feliciano, pastor, deputado, encasquetou também com o Mourão. E tanto o Carlos quanto o Mourão estão querendo dizer que o Feliciano estão querendo dizer que o Mourão joga contra o Bolsonaro. Inclusive, o Feliciano tinha entrado até com um pedido de impeachment contra o Mourão, o vice-presidente. O Rodrigo Maia já arquivou. Falei, não vem com essa história aqui não, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, foi lá, falei, esquece essa história. Tem nada de impeachment de vice, não. Mas, a gente tem os e-mails aí, né? Deixa eu até procurar também, porque eu mandei pra vocês, olha. Deixa eu ler umas declarações. O Carlos Bolsonaro está ensandecido contra o Mourão. Foram 17 tweets, quer ver? Em 2 dias, contra o vice-presidente. 17 tweets. Então ele falou, entre outras coisas, deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Eu tenho que cancelar aqui, peraí. Meu Deus, que é tanta coisa que a gente põe foto, né, minha gente? Olha. Aqui é o Carlos Bolsonaro. Naquele fatídico dia em que meu pai foi esfaqueado por um ex-integrante do PSOL e o tal do Mourão, em uma de suas falas, disse que aquilo tudo era vitimização. Enquanto um homem lutava pela vida e tentava impedir que o Brasil caísse nas garras do PT, queridinhos da imprensa opinavam. Queridinhos da imprensa, o Mourão, né? Que é o queridinho da imprensa. Ou seja, o Carlos Bolsonaro tá louco da vida contra o Mourão. Que mais? Mourão diz que Jean Willis deveria ter ficado no Brasil. Poderíamos protegê-lo, disse o Mourão. Diz que ele não devia ter saído do Brasil, que o governo brasileiro poderia protegê-lo. O Bolsonaro, Carlos, caiu no colo de Mourão algo que jamais plantou. Estranhíssimo seu alinhamento com políticos que detestam o presidente. Qualquer um sabe que Jean Willis não saiu do Brasil por perseguição, mas por uma esperta jogada política cultural. É difícil, às vezes, entender o que o Carlos Bolsonaro quer dizer, né? Enfim. Com a palavra oculto. Gente, a coisa é terrível. Tem que ler umas 3 vezes para entender, né? Aí teve a história justamente da decisão do STJ de reduzir a pena do Lula, do ex-presidente Lula, né? Era de 12 anos, foi para 8 anos. Aí o Mourão comentou isso, perguntado pelos jornalistas, ele falou, decisão do judiciário a gente não comenta. Aí veio o Carlos Bolsonaro e falou, tirem suas conclusões, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu acho que tem muito bom senso o presidente, o vice-presidente dizer, olha, coisa da justiça a gente não comenta, até para não entrar em polêmica, mas é tudo que o Bolsonaro adora, é polêmica. E aí fica na lava roupa suja de cá e pra lá e querendo causar realmente essa sensação de cada vez mais polemizar. É terrível. E aí o presidente se mete no meio, o presidente, o porta-voz falou, né, teve que comentar o assunto, você vê? Quer dizer, de novo, a gente tem tanta coisa importante para discutir, para tratar, né? E estamos aí no meio de briga, de polêmica, e o presidente tendo que responder isso. Ele falou que o filho sempre estará ao lado dele, e que foi um dos grandes responsáveis pela vitória dele nas urnas, sem dúvida alguma, né? As redes sociais a gente sabe que sempre foram comandadas pelo Carlos Bolsonaro. Sim.
Mas também disse o Bolsonaro, querendo o presidente, por panos quentes, o vice é o subcomandante do governo e terá sempre a consideração e o apreço eternos do presidente. Não dá a impressão... Ele tá Não dá dividido. uma impressão de uma cortina de fumaça, alguma coisa realmente para que os assuntos necessários, mas que a gente realmente Duros. deveria ter ali um afinco, um trabalho intenso, e aí de repente joga Pode né, ser. pra Ao invés dar de a gente estar prestando atenção no que interessa. Desviar o olhar. Porque é incrível, né? Mas o presidente parece que ficou incomodado com essa história do filho, parece que eles tiveram um desentendimento, até rolou uma história de que o Twitter do presidente, quem tem a senha é o Carlos, e ele teria tirado a senha do pai, ou seja, o pai... O Jair, nosso presidente, teria ficado 3 dias sem tuitar, porque o filho é quem tem a senha... De castigo? De castigo pelo filho. O filho deu castigo pro pai. Exatamente. Você não tá me apoiando? Porque o presidente ficou naquela saia justa. Como é que ele vai apoiar? É o vice dele. Foi naquela época que tava todo mundo falando que ele tira o Twitter dele, tal, porque ele, na mão dele, é um terror, realmente. E o presidente aí, ontem, fez uma publicação e assinou Jair Bolsonaro. Aí o pessoal falou, mas como assim? A pessoa faz uma publicação e assina. Você aí faz uma publicação e assina no meu Twitter. Eu falo não sei o quê. Assinado Luciana Liviero? Não. Ou seja, todo mundo falando que era o Carlos que estava tweetando. Gente, é uma confusão. É uma confusão. Aí veio o presidente e falou, as declarações são de exclusiva responsabilidade de quem publica. Não, presidente. São de responsabilidade, mas resvalam no presidente. O assunto vira um assunto de discussão nacional. A briga do filho do presidente com o vice-presidente do país. Né? Então é a briga também do Olavo de Carvalho, também que falou o guru do presidente, e do Carlos Bolsonaro, que falou mal do Mourão também. Parece que é uma briga, então, da turma do Olavo, que é aquele lá dos Estados Unidos, aquele que faz umas declarações que fala que a Terra é plana, umas coisas assim, contra a turma dos militares. Então a coisa pode dar muito problema. É complicado, pode dar muito problema. Vamos continuar acompanhando a briga. Edu, o que o pessoal comentou disso? Bastante comentário. Vou até rapidinho aqui pra gente conseguir dar voz pra todo mundo. Isso, Isabel até porque nós já estamos com o tempo correndo. Vamos disse lá. que o Carlos é o cérebro do Bolsonaro e que ele é bom de mídia. O Alan Cordeiro disse que o Feliciano é o mais piadista de todos. Tem o Valmir Nogueira que diz que os dois, né, o Mourão e o Carlos Bolsonaro, vão ter que resolver esses conflitos deles lá no programa Casos de Família. Boa, o Raul Simões lembrou aqui a gente o porquê que começou essa história do impeachment. A história do impeachment do Mourão, aí, esse pedido que teve, foi por causa de um like dele, e um comentário, e um tweet da jornalista Raquel Sherazade no Twitter. Foi só um like, não teve nem discussão. Sim, mas o que foi mesmo da Raquel? Eu lembro disso. Ela fez alguma crítica ali... Não. Ela falou que ele foi participar de uma palestra nos Estados Unidos e ela comentou alguma coisa de, enfim, uma figura ponderada, alguma coisa nesse sentido, não foi exatamente isso, mas assim, elogiando o vice-presidente Mourão como, enfim, um representante sensato do nosso país para falar fora do país. Ele deu um like e aí, então, o Carlos Bolsonaro começou a malhação. Foi isso. Complicado, hein, minha gente? Complicado. Já deixaram um like aí de vocês? Ó, tô vendo aqui, hein? Tô vendo muita gente falando, ó lá, só casos de família irá resolver, né? O pessoal tá comentando, né? Ótimo, né? Realmente, o Valmir falou também, complicado, né? Ela sendo adolescente, né? Adolescente que... ela deixou de seguir, ela deu like, ela não sei o quê. Então, o Carlos é filho do presidente, né? Aí, outra pergunta, ele é filho do presidente, mas ele também é vereador do Rio de Janeiro. E deve ter muita coisa para fazer como vereador do Rio de Janeiro, porque o que não deve faltar lá é trabalho. Mas não tá Vamos fazendo. combinar que lá não tá deve fazendo. ter muito. Tudo! Não tá fazendo nada. E aí, vamos trabalhar, vereador? Parece que ele falou até que já tá de saco cheio disso. Será que do trabalho, né, de vereador. Imagina. Tá de saco cheio, mas... Bom, vamos continuar, porque nosso tempo já tá correndo. Deixa eu ver o que mais. Exclusiva de responsabilidade. O Mourão se resumiu a dizer que quando um não quer, dois não brigam. O Mourão tá ali na dele, porque viu que, né,
tem coisas na vida que a gente fala, melhor deixar quieto, porque, né? Não vai dar certo, não é não, Lenisa? Melhor ser inteligente. Às vezes o silêncio acaba falando mais alto. Verdade. E o Feliciano, que também tá brigando com o Mourão, falou o seguinte, eu não queria o Mourão como companheiro de campo de batalha, porque eu poderia ser morto pelas costas. Tá bom pra vocês? O bicho tá pegando, minha gente, o bicho tá pegando. Bom, teve uma informação importante também essa semana, vou falar rapidamente aqui, que foi a história dos postos de trabalho. 43 mil postos de trabalho a menos foram registrados agora nesse mês de março. Só que no trimestre o saldo é positivo. Foram criadas vagas de emprego, né? Então não há um déficit aí. Foram criadas vagas de emprego. A pior situação é do Nordeste, onde houve mais perda de cargos de emprego e continuamos aí com 13 milhões de desempregados. Para ajudar, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a criação da empresa simples de crédito. Isso é uma coisa importante que está sendo vista com bons olhos, porque é o seguinte, é uma empresa que tem dinheiro. Você aqui da Expressão 5, maravilhosa, bombando. Tô cheia de dinheiro no caixa. Vamos emprestar dinheiro. Ó, você vai chegar lá, amor, chegaremos lá. Eu com meu canal no YouTube, bombando de grana. Vou falar assim, bom, tô com um caixa ótimo, vamos emprestar dinheiro. Isso para quê? Para facilitar o crédito para as pessoas. Então seria um empréstimo mais barato para pessoas que querem investir, olha, microempresas individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Só essas é que poderiam pegar ou emprestar o dinheiro. Tá? São condições especiais, mas é isso, a expectativa é o quê? Injetar 20 bilhões por ano nesses pequenos negócios. E, obviamente, com isso, fomentar emprego e tudo mais. Então, é uma tentativa aí, quer dizer, se não está tendo vaga de emprego, vamos ajudar as empresas para que, e até os pequenos, gente que tem a sua própria, pequenos empreendedores, né? Eles podem, então, pegar empréstimo, startup também, tem uma história do Inova, que é para startup, para facilitar os negócios. E aí é muito bem-vindo. O nosso povo brasileiro, nós, graças a Deus, somos muito criativos. Muito. As pessoas conseguem ter grandes ideias e transformar esse negócio, porque o mais importante é sustentar a família, é levar... Então, se não tem um emprego tradicional, formal, qual a possibilidade disso, então, ajudar, que deve ser maravilhoso, Sim. Porque o pequeno empresário... A média empresa, o microempresário, são as pessoas que apostaram em um sonho, apostaram em uma situação para fazer com que aquilo virasse um negócio realmente e precisa de ajuda e que essa ajuda é muito bem-vinda. E vai ajudar o país. Aí quanto mais sim, gente se dando gera bem, o emprego, isso. Aí sim gera todo o negócio que precisa dessa injeção, realmente desse momento importante do nosso país, porque a fila de desempregados, a gente vê pelos números que, infelizmente, só cresce. Uma tristeza. Tomara, né, gente, que a nossa economia é isso aí. Quer dizer, a gente não precisa ficar esperando a reforma da Previdência ser aprovada. Tem milhões de outras coisas que podem ser feitas. Claro! Né? E que bom que o presidente agora está dando uma sinalização de que estão pensando em outras coisas. Sim. Né? Para fazer a economia movimentar. Vamos torcer, porque todo mundo precisa disso. A situação do país é muito triste. É muito preocupante. Né? Muito preocupante. O tanto de empresa que está fechando, o tanto de gente que não tem onde trabalhar, a coisa só piora. Então a gente tem que se unir aí nisso, a favor ou contra o presidente. Estamos todo mundo no mesmo barco. Temos que nos unir e pensar como é que a gente vai sair dessa situação todo mundo junto. Né? Realmente não é a hora de torcer contra. Bom, gente, dando continuidade também, Muzema, lá no Rio de Janeiro, hoje começaram as demolições dos outros prédios, né, que estavam ao lado ali daqueles que desabaram. 16 prédios vão ser demolidos, 24 pessoas morreram, né, lá no Rio de Janeiro, chegou a 24 o número de mortos, acabou já as buscas, não há mais desaparecidos, só que agora é isso, não só perderam as casas e a vida, muitos daqueles que moravam nos prédios que desabaram, 16 prédios ao redor vão ser também demolidos, porque não tem condição. E no lugar vai morrer mais gente, fatalmente. Né? Já viram que aquelas construções não têm não seguiram a menor regra. Aliás, 3 foram decretada a prisão e estão foragidos ainda, né? Queremos ver encontrar.
São pessoas acusadas de terem levantado os prédios e de terem vendido os apartamentos. São 3 homens, os 3, inclusive aquele tal do Zé do Rolo, ó, o nome do fulano. E venderam né? a preço de banana, né? Sim, claro, mas você vê que não, preço de banana comparado com outros, né? Porque para quem... A economia 60 mil reais, 100 mil reais. Às vezes da vida inteira, a economia, o que colocou ali no jeito difícil. E a situação desses coitados agora também que vão ter que sair do seu apartamento. Porque não vão mais ter casa. Não, vai ser demolido. Onde colocar a família e nem um pouco de expectativa de que algo por eles pudesse ser feito, de locá-los em outra região, de uma forma, então. né? Porque eles precisam agora saber onde é que eles vão morar. Eis a questão. E o prefeito Crivella diz que vai construir um parque na parte alta lá da comunidade de Muzema. Um parque, até porque aquela era uma área que não podia, era uma área de uma área de preservação ambiental, não poderia ter sido construído nada. Mas as autoridades do Rio de Janeiro fizeram o quê? Multaram, né? Multaram 11 vezes. Não sei nem quem que eles multaram, porque até então não tinha resposta. Ah, multaram um que era dono do terreno que estava morto já. Lembrei, a gente falou no último Indignada disso. Multou, o cara estava morto, ficou por isso mesmo, né? É igual o Brumadinho, multou também. Brumadinho, você sabe que hoje está completando 3 meses. 3 meses da tragédia de Brumadinho. Aliás, tem até o número aqui. 233 mortos identificados e 40 ainda desaparecidos. Que tristeza, né, gente? Porque Mariana teve também a multa e também ninguém viu o dinheiro. Isso. E Brumadinho, você lembrou bem que a prefeitura lá falou, o Estado, sei lá quem. Nós multamos, né? Multamos, não sei quantas vezes de trabalho, não sei o quê. Pagaram R$1 até agora. Quer dizer, o cara, ele se exime da responsabilidade porque ele multou. Mas eles não pagam R$1. Não pagam até agora R$1. nada, né? Estão ainda vendo a questão das indenizações também, a história de Suzano também, as pessoas também estão vendo a questão das indenizações, então vamos ver o que vai acontecer. Bom, para encerrar, queria falar da história das malas. Tá dando o que falar também a história da mala de mão, né, gente? Vocês viram que agora as empresas aéreas começaram a levar o tal do caixotinho ali para medir a mala de mão de todo mundo. Porque desde que foi 2016, a ANAC lançou uma resolução de que as pessoas não poderiam mais, ou teriam que pagar para colocar a sua mala, despachar, as pessoas começaram a carregar um monte de coisa na mala de mão. E agora vai acabar a festa, as empresas já estão lá com a caixa para ver se a sua mala tem o tamanho específico que pode. Só que aí o que aconteceu ontem, a comissão mista do Congresso aprovou uma medida provisória que não permite mais a cobrança da mala. Só que não virou lei ainda, né? Mas tá uma confusão. Da mala de... a da mala de 23 quilos. Ah, tá, porque aí a mala de mão, então, que colocou o peso aí que tem que ter, são os 10 quilos. E aí, algumas companhias aéreas recentemente começaram, inclusive, a fazer algumas promoções para as viagens curtas, para levar apenas a bagagem de mão. E aí não teria esse custo extra. Então, isso agora, novamente, até viajar... Tá complicado quando você vai pensar na mala. E as pessoas que várias vezes a gente vê no aeroporto, essa história da bagagem de mão, então vamos colocar tudo, com 2 bolsas, 3. Aí a gente tem uma bolsa que tem as coisas pessoais. Porque a pessoa vai e não consegue, não tem mais lugar em cima de tanta coisa que as pessoas estão levando, né? Mas foi uma coisa muito errada, porque fizeram isso dizendo que a passagem ia abaixar. E a passagem não abaixou. E aí dizem que não abaixou porque o dólar subiu e o combustível subiu. Então, que na verdade teria abaixado. Mas como houve esses outros custos, não abaixou. Fazer o quê? Né? Só sei que nós estamos pagando a mais. Você sabe que em voo internacional, às vezes eles cobram em euro ou em dólar, por causa da companhia que é estrangeira. Tem, para voo internacional, às vezes, R$500. Você paga para despachar uma mala. R$500. Eles fazem de tudo para tirar o dinheiro do povo. Exatamente. Eu não fiz uma postagem ontem, que agora nas lotéricas... Lembra quando você chega lá e tem o bolão pronto já? Você fala, me dá esse bolão aí, né? Agora eles estão cobrando taxa de serviço do bolão. Ah, isso eu não sabia. Querida, novidade. Taxa de serviço do bolão. Como tem taxa de serviço de ingresso, que a gente já falou também aqui no Indignada, que é uma barbaridade. Aliás, teve mudança na lei também. Mas é isso que você falou. Eu tô indignada. Tá indignada. De onde puderem tirar dinheiro. De onde puderem tirar dinheiro nosso, estão tirando. Essa é a coisa, essa é a verdade. E pra gente encerrar, gente, a história dos Vingadores.
que está lançando hoje o filme Os Vingadores. Foram 11 anos, 21 filmes, toda essa série aí, né? Hoje põe fim a essa saga, a Marvel. E já quebrou recorde de bilheteria, né? Porque a gente está falando... Isso, exatamente. Muita gente que já tinha comprado ingresso e tal. Vai ser um sucesso. Na Índia estavam vendendo um ingresso a cada 18 segundos. Agora eu vou dizer pra vocês, tem um monte de gente na maior expectativa, querendo ver. Eu nem sei do que se trata. Ouvi falar do Homem de Ferro, que eu não tô nem aí pra ele. Outro dia eu caí numa dessa com uns amigos homens, queriam ver, sei lá que filme que era, Capitão América, Os Vingadores, sei lá qual que é. Fui, mas olha assim, não me pega. E você? Não, mas de jeito nenhum. Hein? Nossa, gente, não. Você também não, Vivian? Eu não, também, gente. Nunca assisti. Pois é. Não, coisa de super-herói. Agora tem a Capitã Marvel, né? Que eu também não fui ver também. Não. Também não me interesso pela Capitã Marvel. Edu, você tá animadíssimo ou você também não sabe nada? Não sei do que se trata. Sou péssimo pra super-heróis e tudo mais. Você era aqui a esperança do trio feminino? Não rola. Ó, o pessoal comentando bastante a coisa das bagagens, né? Gente, já é caro viajar de avião, né? Ainda mais agora com as bagagens, né? Do pessoal, eu tô vendo aí a Dé Ribeiro aqui, inconformada, R$500 por uma bagagem, meu Deus no céu. Ninguém cria nada que beneficie o povo, é só pra ferrar, tá difícil viver hoje em dia, tá dizendo a Ivanice. Verdade, Ivanice? É bem por aí, como a Vivian tava falando, é só pra tirar dinheiro. Imposto pra lá, imposto pra cá. Que mais? Thanos, você não é de nada. Thanos. Já ouvi falar desse Thanos, não sei quem é. Ele é vilão? Gente, explica. A gente não sabe nem se é bonzinho. Ele é todo de ferro grandão, bonito. Eu acho que ele é bonito. Ó, o Pseudomundo também tá com a gente, também acha uma chatice tudo isso. Achei que fosse só eu. A Mel Tosta também não tá sabendo de nada. Quase apanho quando digo que não curto. Ah, meu Deus. É isso aí. Nunca vi um filme do Thor? Não. Não, Dé Ribeiro, do Thor não. Acho que eu vi um do Capitão América, fui levada, nunca mais. Foi bom que deu uma dormidinha. Tá. Gente, o problema é o seguinte, é que sempre é a mesma coisa. O cara não morre por nada desse mundo, apesar que dizem que nesse filme aí alguém deve morrer, né? No último, alguma coisa dramática vai acontecer. Veremos, sem spoilers, porque nós não vimos e não veremos. E são 3 horas de filme, 3. É isso? Sim, 3. Socorro. Socorro, temos coisa melhor pra fazer. Vamos dançar hoje. Flashback. Flashback. Conta pra gente onde é que é então o seu programa. Canal 9 da NET, também tem no site. Toda sexta-feira, às 11h30 da noite. Gente, que máximo, só sexta-feira. Só musicão. Ai, que delícia. Mas como é que é? No Facebook tem? Como é que põe? No Face tem Remember, @RememberOficial. Ah, maravilha. Instagram. E no Facebook é facebook.com/PGMRemember. Corre lá. PGM corre lá. de programa Remember. Isso. Ai, que bacana. Olha que bacana. Bacana. Sexta-feira, 9h30 da noite. Música 11h30 da noite. 11h30 da noite, toda delícia. Let's Dance, Remember, Flashback. Obrigada, Vivian, por ter vindo. Pode me convidar mais vezes. Ai, foi ótimo. Eu fiquei indignada umas 15 vezes. Tá vendo? Quem que não se indigna, né? Ei, Lenisa, parabéns, querida. Ótimo. Que delícia fazer esse Indignada aqui especial, Eu aqui quero no te estúdio da Expressão 5. Parabéns, milhões obrigada. de vezes. Que a gente vá longe. Muito longe, a comemoração hoje, enorme, feliz. Isso Canal mesmo. da Luciana Oliveira, sucesso, todo mundo compartilhando, curtindo, Junto, conta pro é isso. vizinho, porque pra hoje em tia. dia é assim, gente. Eu curte, acho que essa compartilha. é a coisa de hoje em dia. É a cooperação. É Sim. um ajudando o outro, né? Vamos juntos. Então, E não tem bolo porque a gente tá, ó, aqui, ó. só na... Ah, não, só calma, na vai que finura. ainda parece um bolo mais tarde. Olha lá. Gente, obrigada Delícia. a vocês, queridos, meus queridos, que estão comigo nesses 2 anos. Nada disso seria possível sem vocês. Aqui a curtida de vocês, o apoio de vocês, o incentivo de vocês. Isso é tão importante, isso é que faz a gente ir pra frente, isso é que faz a gente, né, correr para preparar conteúdo, essa responsabilidade. Então, muitíssimo, muitíssimo obrigada de coração. Vem novidades por aí, tô sempre pensando em coisas novas. Conto com a participação de vocês, com as opiniões, com os comentários, com as sugestões que vocês me dão nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, Luliviero, no nosso Facebook, Luliviero também. Então, essas sugestões são ótimas, porque é um pessoal de outra geração, de outra cabeça, que me ajuda demais a entrar nesse mundo novo, que é a internet. Edu, querido, Edu Oliveira, Edu Fale, com um beijo. Obrigada, meu bem. 2 anos juntos, que alegria.
Tudo de bom, Edu. Obrigada aí pelo help hoje, hein? Valeu, eu que agradeço. É uma oportunidade incrível, eu adoro Luciana e eu faço o que eu gosto aqui. É incrível. Participem sempre, mandem aí sugestões, opiniões, mensagens, compartilhem com todo mundo. Isso aí. É muito bacana, a gente gosta, a gente fica feliz. Muito beijo, felizes, muito felizes. Um beijo para todo mundo aqui, olha, deixa eu começar aqui a mandar beijos então. Parabéns, meninas, tá dizendo o Valmir. Um beijo, Mel Tosta, parabéns, maravilhosas. Um beijo, querida, para você também. Dé Ribeiro, Marília Santos, Helena, beijão. Ingrid Brito, Valéria, um beijo, nos vemos já já. Juliana Tobias, Lucélia, Alan Cordeiro, top, ei, maravilha. A Dé Ribeiro falando que foi demais. O Matthews, que delícia. Matthews, obrigada. Raul Simões, meu bem, um beijo pra você também. Beijos, Isabel, Rosinete, Marília. Gente, o Miriam Martins, querida, minha fã desde de Record News. A Isabel Cabalheiro também, a Isabel desde Band. Um beijo para todos vocês. Pseudomundo, valeu a participação. Jaqueline, Helena, beijão. Júnior, valeu, querido. Um beijo, gente. Um beijo para todos vocês. Muitíssimo obrigada. Vamos encerrando por aqui. 1h30 de A Indignada. Era para ser 1 hora, né? É sempre agora 1h30, porque é muito assunto, é muito falatório, né? Que bom ter vocês aqui com a gente. Deixa sua curtida, não esquece. Manda, copia aí o link. Compartilha para todo mundo, geral, porque hoje a gente vai comemorar 2 anos do canal Luciana Liviero. Contamos com vocês. Beijo! Valeu, tchau! Parabéns, parabéns!